Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que está presente em nossa vida, que possa transformar, resgatar. É preciso que a gente possa ter tempo. Muita gente não tem mais tempo para fazer uma leitura da palavra de Deus no Evangelho, em verdade e justiça. E que muitas vezes, claro que eu sei, do dia a dia, do corre-corre, mas precisamos dedicar um tempo para nos aperfeiçoar e nos aproximar dele. Eu vou fazer uma leitura rápida de um versículo. Eu vou procurar agora também fazer algumas leituras de versículos de forma até isolada, mas que devemos entender que precisamos ler o contexto para o entendimento. O que acontece muitas vezes é que seja feita uma leitura de um versículo isolado. É muito comum isso. Nas pregações, usarem apenas um versículo isolado e aí o entendimento realmente fica à mercê da vontade doutrinária da igreja. Vamos aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então se usa esse versículo numa forma de entender que se deve manter-se na igreja, preso à igreja. Nós sabemos que existe essa doutrina de compromisso de ficar na igreja do qual ele está frequentando, ter a carteirinha, ser dizimista, ou seja, sendo doutrinado para ficar na igreja. Então se usa esse versículo para que possa deixar a pessoa ali preso à igreja de Cristo. Aqui fala sobre a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, certo? Nós adoramos um Deus vivo, não um Deus morto, que se fazem celebrações em memória. Já falei sobre isto lá na Páscoa, última Páscoa de Jesus Cristo, antes de morrer. Então ele fez aquele simbolismo, um cerimonial, por ser judeu. A Páscoa é uma festa exclusivamente judaica. Então nós adoramos no ministério da vida da nova aliança. Adoramos um Deus vivo e não um Deus morto. Um Deus que adoram, um Deus bom, um Deus ruim, vingativo. Não. Nós adoramos um Deus vivo, misericordioso, que abraça, porque ele veio para a salvação dos judeus, convertidos, arrependidos pelo pecado cometido, que foi a transgressão da lei. E assim também ele intercedeu pelos gentios. Vamos ver aqui o versículo 16. Evidentemente, grande é o ministério da piedade, se bem que usam da piedade como grande fonte de lucro,
aquele que foi manifestado na cruz. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Deus glorificado, Jesus Cristo glorificado. Já estamos no reino glorificado. O que precisamos é aprender, nos aperfeiçoar para viver no ministério da vida, em novidade de vida. O que era antes o ministério da condenação e morte. Aí está a salvação daqueles. Então a salvação foi para eles que estavam em pecado. E Jesus purificou, despojando o seu corpo, derramando o seu sangue na cruz para a remissão dos pecados. Então veja que permanecer na igreja não é mal. Para a realidade de hoje, é bom que você esteja na igreja, orando, louvando, ouvindo a palavra de Deus, filtrar o que é o evangelho da verdade da palavra de Deus. Porque isso é um costume de muito tempo lá de Jesus Cristo, em que eles se congregavam para orar, para ouvir a palavra de Deus, fazer a leitura da palavra de Deus. De preferência onde tivesse água, para fazer o batismo para aquele que recebia a palavra de Deus. Amém? Então veja que nesse versículo de hoje, eles usam de maneira isolada para que você fique preso na armadilha da igreja. Às vezes até você quer sair da igreja, você tem que pedir permissão ao líder religioso para sair da igreja. Isso não existe. A igreja de Cristo somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. São pessoas. Pode ser na sua casa, pode ser debaixo de uma árvore. Onde você estiver congregando, falando da palavra de Deus, ali é a igreja de Cristo. A verdadeira igreja. Faz até uma referência sobre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja de Cristo não tem paredes. Amém? Estou na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Hoje, um domingo, então, estamos iniciando uma semana que possamos, então, ter esse entendimento da palavra de Deus e nos glorificar cada vez mais. Que Deus esteja na vida de vocês e abençoe a família, seus filhos, seus netos, esposa, filhos, e vivermos em paz com Deus. Porque onde tem Deus, tem paz. E onde Ele está, Ele em nada faltará. Amém? Um abraço, Deus abençoe.